Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Ader Barcelos, faço parte do time de marketing da NTT Data. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar SAP Customer Evolution, sua empresa mais inteligente e sustentável. Hoje nós trouxemos especialistas tanto da NTT Data quanto da SAP para demonstrar os principais benefícios de evoluir o seu cenário SAP e assim se manter atualizado com as demandas do mercado. Aproveito essa introdução para avisar vocês que as respostas às perguntas serão nos últimos 10, 15 minutos do evento, então, por favor, enviem aqui no Q&A para a gente saber o que vocês têm dúvidas, o que a gente vai ter que abordar lá no final para deixar tudo esclarecido para que vocês estejam prontos para aderir ao SAP Customer Evolution Program. Mas não precisa aguardar chegar lá no final, tá? Se tiver alguma dúvida, pode enviar aqui no Q&A, que no final a gente responde, ou pode enviar no chat também, que nossos especialistas estarão atentos ali para responder vocês. Então, para iniciar o nosso webinar, eu gostaria de apresentar e convidar a Rafaela Benedetto. A Rafaela é SAP Customer Evolution Program Kit Expert da SAP. Rafaela, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, André. Então, vou começar compartilhando a minha tela aqui com a apresentação de hoje. Então, bom dia a todos. Então, sou a Rafaela, faço parte do time da SAP, que traz essas iniciativas para clientes que estão buscando uma transição para o S/4HANA. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse engajamento que a gente chama de SAP Customer Evolution Kit. Começando com a nossa agenda, então, eu vou passar por 2 pontos. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é o programa, qual é o escopo, quais são as sessões que a gente cobre, os tópicos, né, que a gente passa durante esse engajamento. Então, vou falar também um pouco sobre as atividades de preparação, né? Existem aí algumas atividades que precisam ser feitas antes de a gente iniciar com o engajamento e também os próximos passos para quem tem interesse, então, em começar essa jornada de transição para o S/4. Iniciando com as informações, né, sobre o engajamento SAP Customer Evolution Kit. Então, primeiramente, qual é o objetivo desse engajamento, né? Então, é um programa que ele é para clientes que estão buscando aí uma transição para o S/4HANA e que ainda têm dúvidas a respeito do porquê migrar para o S/4HANA, né? Que ainda estão aí numa fase, digamos, inicial de projeto, uma fase, inclusive, de pré-projeto ainda. Então, nesse programa, a gente quer trazer para vocês os benefícios, para que vocês entendam o porquê migrar para o S/4HANA, também explicar um pouco sobre o que deve ser feito para acontecer essa migração e como que ela pode ser feita. Então, a ideia é que a gente ajude vocês a diminuir aí o tempo para buscar respostas ainda iniciais, né, quando estamos começando a falar sobre essa transição para o S/4. As interações são todas remotas, são privadas também com especialistas da SAP, e no final a gente vai buscar, então, aí, trazer para vocês o início de um plano de ação do porquê migrar para o S/4. Como uma forma geral, digamos assim, o objetivo, então, central desse engajamento é acelerar para vocês essa adoção do S/4HANA. Que é um slide, digamos, principal até dessa apresentação, onde vocês vão conseguir entender exatamente o caminho que a gente percorre durante o engajamento. Então, a gente começa com o time de contas ou parceiro, contatando os clientes que estão buscando aí para o início dessa transição. Vocês podem ver isso aqui nesse primeiro quadrante, onde é um primeiro contato, né? E aí a gente engaja os clientes para uma ligação de preparação e informação. Nessa ligação, a gente vai explicar o que é o engajamento, como eu estou fazendo aqui, explicar também essas atividades e tirar dúvidas, mas ter um primeiro contato privado com os clientes, né? Uma ligação somente entre parceiro, cliente e especialista da SAP. Então, essa ligação, a gente vai explicar aqui o escopo, e também a gente vai trazer para vocês, durante o engajamento, a SAP que vai prover um pacote de boas-vindas, uma documentação que a gente apresenta durante as sessões, não somente apresentações, mas também ferramentas que vão estar disponíveis para vocês. Tá? Então, isso tudo é a SAP que vai fornecer.
A gente inicia agora aqui nesse quadro principal do slide o caminho que a gente percorre durante a semana do engajamento, tá? Então, a gente inicia o engajamento com uma sessão de simulação do S/4HANA. Então, ela é bem interessante, essa sessão, porque os clientes podem experimentar exatamente o valor que o S/4HANA tem, né? Experimentar novas funcionalidades do S/4HANA. Então, aqui a gente traz um cenário de negócio não tão complexo, na verdade, mas que os clientes vão poder provar processos de ponta a ponta dentro do S4 e exercer funções como, por exemplo, de vendas, de marketing, como funciona o MRP, né, a questão de compras dentro do S4, a parte analítica também, parte de inteligência artificial. Então, é através de uma simulação, de um jogo de simulação, que a gente apresenta o sistema em si, o S/4HANA, e o cliente pode experimentar o sistema. Depois desse primeiro contato com o S/4HANA, a gente passa pelo documento de ponto de vista. Então, aqui é um início de discussões um pouco mais específicas para o cliente. Então, a gente vai trazer, primeiramente, aqui um documento que a gente apresenta a visão da indústria do cliente, né, uma visão de fora para dentro, para que a gente possa começar a alinhar com vocês os objetivos do negócio, quais são as alavancas de valor também que fazem sentido para o negócio de vocês, né? Depois dessa pequena introdução, digamos assim, onde a gente esclarece quais são os pontos, até pontos de dor, ou quais são objetivos e estratégias do negócio, a gente passa para uma próxima sessão, que a gente apresenta o relatório Process Discovery. Esse é um relatório muito interessante no engajamento, ele serve muito como base quase que em todas as sessões aqui do programa, tá? E é um relatório que depois eu vou passar por esses pontos, mas tem alguns pré-requisitos para que a SAP possa gerar ele para vocês, mas é um relatório que basicamente ele vai iniciar essa discussão com vocês de melhoria de processos e como que cenários inovativos do S/4HANA podem ajudar vocês nessa melhoria de processos. É um relatório que traz alguns indicadores chaves de vocês. A gente busca tirar, digamos assim, uma fotografia do ECC atual de vocês e comparar com o benchmark da indústria que a SAP traz para a gente identificar aonde existe aí um potencial de melhoria de processos. Seguindo, se baseando nessas funcionalidades que o relatório traz, a gente vai partir para o mapa de produtos de vocês, que seria a próxima sessão, onde a gente utiliza uma ferramenta da SAP chamada Transformation Navigator. Essa ferramenta, ela vai começar a dar início aí a formação, a criação do mapa de produtos futuro de vocês, né? Então, se baseando todas essas funcionalidades que vocês utilizam hoje e também nos produtos que vocês utilizam hoje, essa ferramenta consegue indicar qual é o futuro produto que vai suprir essas funcionalidades atuais de vocês, inclusive funcionalidades que vocês podem vir a adicionar aí nos processos do negócio. Baseando-se, então, no resultado dessa ferramenta, a gente vai passar para a próxima sessão aqui, que é a Value Case, que a gente utiliza uma outra ferramenta da SAP, que se chama VLM, é uma ferramenta que significa Value Lifecycle Manager, e essa ferramenta ela é bem interessante, porque ela, inclusive, ajuda a justificar a parte financeira de migração para o S4. Então, quais são os possíveis benefícios financeiros que eu consigo ter ao migrar para o S4HANA? Então, basicamente, essa ferramenta VLM vai ajudar nessa parte do processo, tá? Depois disso, a gente passa para uma outra ferramenta que se chama Readiness Check, que é uma ferramenta um pouquinho mais técnica, digamos assim. Essa ferramenta, ela vai identificar o quão preparado o sistema atual de vocês está ao migrar para o S4HANA, especialmente quando a gente está falando de um caso de conversão. E aqui a gente tem uma última sessão que a gente fala sobre estratégias de transição. Então, também é importante entender como que pode acontecer essa migração.
Então, nessa sessão, a gente traz um questionário que busca identificar para vocês qual é a maior tendência de forma de migração. Então, a gente vai falar sobre estratégias como, por exemplo, uma conversão ou uma nova implementação para o S/4HANA, tá? Ao final, a gente tem uma sessão de fechamento, que é uma sessão onde a SAP mesmo vai compilar todas as discussões também e todos os próximos passos que são precisos, né, num documento final para iniciar, então, esse plano de ação de migração para o S/4, né? Como eu comentei, vão ter próximos passos, porque ainda aqui a gente, né, o público aqui é para clientes, né, que estão iniciando a transição, então com certeza ainda vão ter assuntos que vão ter que ser aprofundados, mas é justamente isso que a gente quer nesse momento buscar, é identificar aonde existe potencial de melhoria e identificar onde estão as dores do negócio e os benefícios que vocês vão poder obter com essa migração para o S/4HANA. Bom, aqui eu trago o resultado de cada uma das sessões que eu acabei de explicar, né? Então, de uma forma resumida, temos a simulação do S/4, temos um documento de ponto de vista externo para alinhar questões aí de fora para dentro, como da indústria e estratégia do negócio, passamos pela questão de potencial de melhoria de processos, passamos pela questão também de formação de landscape, né, de futuro mapa de produtos, a parte de justificativa financeira também, então ganho potencial financeiro ao migrar para o S/4, parte um pouco mais técnica do readiness check, né, para identificar então como o sistema está preparado para uma migração, e também a questão de estratégia de transição, né? Falamos de conversão e nova implementação, e uma sessão final para a gente, então, ter aí uma discussão final e fechar os pontos da semana. O que é interessante ver nesse slide aqui, que vocês devem estar se perguntando, é quanto tempo demora, né, para a gente exercer e ter esse exercício, né, esse engajamento. Então, a gente chama de 4 turnos, né? É um engajamento que ele não é longo. A primeira sessão aqui do primeiro dia da simulação seria a sessão mais longa, que demora em torno aí de 3h30, tá? Os demais dias são sessões de até 3 horas, né? Então, vamos aí dizer que são 4 turnos. No final, a gente tem essa sessão final, que é apenas 1 hora para a apresentação desse documento final. Quanto ao público para cada uma das sessões, né? Então, a gente convida. É claro que o projeto normalmente é liderado pelo pessoal da TI, mas o pessoal do negócio, os super users ou os usuários finais também são muito bem-vindos nesse programa. Inclusive, a gente recomenda que vocês envolvam o pessoal do negócio para alinhar, né, e para também poderem perceber esses benefícios do S/4. A gente deixa de forma aberta para o cliente decidir quem vai participar, quem tem disponibilidade, que a gente comenta um pouco que aqui na parte da simulação é interessante muito trazer o pessoal do negócio, porque aqui vocês vão poder provar realmente a ferramenta, né, o S/4. Então, interessante o pessoal exercer aqui tarefas de vendas, de compras, marketing, ver a parte analítica, né, a parte de MRP, que tem muitas novidades. Então, aqui é bem interessante trazer mesmo o pessoal do negócio. Alguns clientes, depois, nas próximas sessões, preferem ter mais o pessoal de TI, apesar de que o relatório de Process Discovery, por exemplo, traz muitas discussões sobre o negócio em si, entre outras sessões, né? Acho que, de repente, só o último turno seria um pouquinho mais técnico, quando a gente fala do Readiness Check e dessas estratégias de transição. Alguns clientes também gostam de trazer, a gente recomenda de trazer parte mais de gerência, diretoria ou stakeholders nessa primeira sessão para experimentar o sistema, e na final também para, então, ter uma visão geral do engajamento, tá? Então, aqui seria mais essa questão de público para cada uma das sessões. Agora, quanto ao público-alvo, para entrar no engajamento, né? Então, a gente está buscando aí por clientes com SAP, com base instalada, ERP, SAP,
que ainda não estão rodando o S4, né? Para os clientes que possuem, então, suporte válido com contrato de suporte válido com a SAP, não tem nenhum custo adicional esse engajamento, tá? Então, não tem custo adicional. Uma questão também, como eu falei aqui, que é bem interessante frisar, é um engajamento que também busca aí trazer o pessoal do negócio, não somente o pessoal da área técnica, mas o pessoal do negócio. Já comentei que as sessões são todas privadas com especialistas da SAP, podem entrar com o seu parceiro, com certeza, e sessões também são todas né, privada e faz parte aí de uma fase de projeto, digamos assim, de pré-licença de pré-projeto. Bom, uma vez explicado o que se trata, né, o engajamento, o escopo do engajamento, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de preparação, os próximos passos para aqueles que têm interesse em participar. Então, como um pré-requisito, a gente tem o Process Discovery, que é esse relatório que eu expliquei, onde traz aí identificação de possíveis melhorias nos processos, né? Então, a gente traz um link, existe algumas notas a serem aplicadas para, então, fazer o upload de um arquivo para SAP e a gente mesmo, então, vai gerar esse relatório para vocês. Essas notas, normalmente, os clientes não têm problema de implementar, não é algo custoso, são algo simples. A gente traz aqui um guia de como seguir esse passo a passo da implementação das notas, tá? Só comentando que essa apresentação vai estar disponível para vocês depois, então vocês vão ter acesso a esse guia aqui para ver o passo a passo. Outro pré-requisito para entrar no programa seria responder para a gente um questionário, onde a gente pergunta para vocês algumas perguntas bem simples, como qual é o foco do negócio em termos de área, né? As áreas do negócio que vocês consideram que são as áreas mais estratégicas do negócio, o objetivo do negócio também. E a gente pede nesse questionário também questões como quão customizados vocês são, quão desejo de consumir nuvem vocês têm. Então, isso tudo serve para a gente preparar as apresentações e o material de forma mais específica para o caso de vocês. No final do questionário tem algumas informações financeiras que a gente pede, que obviamente são sigilosas. O fato de a gente pedir elas é para a gente poder rodar aquela ferramenta VLM, que traz aí o possível ganho financeiro, né, com a transição para o S4. Essa ferramenta pede alguns dados base para a gente poder gerar esse benefício estimado. Então, é um questionário que ele é simples, a maior parte é de marcar. Então, a gente envia normalmente esse questionário para o cliente depois de a gente ter aquela ligação de preparação, né? Então, como eu falei, vocês podem entrar em contato com a gente, com a NTT, e a gente vai ter essa ligação de preparação, e aí a gente envia esse questionário. Outro pré-requisito aqui é o formulário de registro. Esse formulário de registro é bem simples, é só um documento em Word, onde a gente pede o nome e o contato dos participantes, só apenas para a gente poder enviar as sessões e também para a gente poder organizar aí os grupos lá da simulação do S4HANA, né, do SimGame. E, por último, o pré-requisito que a gente tem também é o Readiness Check. Aqui eu trago a nota-mãe, digamos assim, mas existem aí uma série de notas dentro dessa nota principal, onde vocês precisam implementar essas notas para poder gerar o Readiness Check. Novamente, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, e vocês podem seguir aqui o passo a passo através dessa nota principal. E também podem contar, claro, com o suporte, né, abrir chamado com a SAP, caso vocês tenham algum problema, que as notas têm um número maior de notas dentro do Readiness Check se comparado com o Process Discovery. Então, a gente vai estar trabalhando também para dar esse suporte para vocês, tá? Nessa parte de pré-requisitos. E, por fim, então, qual seria o próximo passo, né? Uma vez entendido o que é o escopo do programa,
e todas as questões de pré-requisitos. Bom, caso vocês tenham, então, interesse, aqui tem um link de acesso onde vocês podem se registrar para o engajamento ou utilizar também o QR Code, né, ou entrar em contato com a gente por e-mail também, não tem problema, mas o ideal seria se registrar no link, né? E aí, então, a gente vai retornar para vocês para programar esse primeiro contato individual, onde que a gente vai fazer essa ligação de preparação e informação e passar por todos os detalhes. Bom, com isso, eu finalizo aqui a minha mensagem, agradeço a todos e passo, então, a palavra de volta para o André. Obrigado, Rafaela. Bom, pessoal, agora vamos continuar a nossa apresentação com uma visão um pouco mais da NTT. Então, para explicar como é que a NTT pode suportar essa evolução do ecossistema SAP de vocês, eu gostaria de convidar o Rodrigo Ribeiro. Rodrigo Ribeiro é Sales Director aqui no NTT. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, André, meu vídeo está desabilitado aqui, não sei se você consegue habilitar rapidamente. Maravilha. Bom dia a todos. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Esse programa é realmente um programa muito interessante, é uma iniciativa aí global da SAP, em que a NTT Data Business Solutions está completamente engajada, né? O nosso território, ele é um território com muitos desafios, né? A famosa localização Brasil, o cenário do ERP aqui no Brasil traz seus desafios mais específicos, mas essa iniciativa é interessante porque, além de trazer a possibilidade do contato real com o S/4HANA, né, no início da jornada ali do Customer Evolution, e também avaliar tecnicamente, você consegue trazer alguns argumentos já financeiros e de processos de negócio para essa equação de análise e defesa de um possível projeto de migração. Então, quando a gente olha as atividades necessárias, né, para mapear realmente essa jornada para o S/4HANA, a gente precisa levar em consideração a questão real, né, a evolução no mundo dos negócios, as novas tecnologias, a pressão por novos modelos de negócio, e aí que a NTT Data entra forte junto com vocês, buscando endereçar esses desafios, tanto de negócio como desafios digitais, com a aplicação das tecnologias certas, né, e a experiência em implementação dessas tecnologias. Então, essa é a nossa parte nessa jornada, nesse programa. Eu só vou tocar rapidamente aqui na nossa presença, porque a gente está com clientes do Brasil todo e vale a pena relembrar a nossa presença. A NTT Data, hoje, o grupo NTT Data aqui no Brasil é a segunda maior empresa de tecnologia e de consultoria em tecnologia. O braço da nossa operação focada em SAP, né, conta com mais de 1.000 colaboradores, distribuídos aí principalmente na região sul e sudeste, com centros de delivery, na região centro-oeste, muito focado aí na nossa presença no agronegócio, no setor público, mas a nossa atuação é realmente em todo o território brasileiro, tá? Em termos de experiência e reconhecimento, nós temos vários projetos premiados pela Azul, que é a Associação dos Usuários de SAP aqui do Brasil. No último ano, nós tivemos um projeto da SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas de agronegócio brasileiro, que implementou o SAP S/4HANA em todas as suas operações. E temos braços também na atuação das questões fiscais, com uma solução fiscal que hoje praticamente 9% das empresas que geram o PIB brasileiro utilizam o Guepardo, utilizam nossa solução fiscal para entrega das suas obrigações. E temos também uma atuação forte aí na frente de comércio digital, de engajamento digital com clientes, né? Pensando aí também nas nossas credenciais, hoje nós somos parte de um grupo de 10 empresas globais que tem o selo de Platinum Partner SAP.
Esse é um nível de parceria, o mais alto nível de parceria com a SAP, e desse grupo seleto a gente tem a honra aí de fazer parte, de estar muito próximo, né, de iniciativas como essa do Customer Evolution Program junto com a SAP. E pensando em validadores externos, né, eu trago aqui rapidamente esse resultado da pesquisa do ISG Provider Lens. É uma empresa norte-americana que realiza pesquisas comparativas entre concorrentes e atuantes, né, ou atores no mercado de tecnologia brasileiro. E nos últimos anos a gente teve a grande felicidade de aparecer no quadrante de liderança, né, de maneira bastante isolada, aqui pensando justamente no que a gente está discutindo aqui hoje, no processo de transformação alavancada pelo ERP SAP S/4HANA. Então, olhando, né, o mid-market, empresas, né, até 2 bilhões de reais de faturamento por ano, e um recorte de large accounts, que são já essas empresas mais com características globais, né, aonde o desafio ele é ampliado também, muitas vezes, por questões de multigeografia e complexidade maior do landscape de tecnologias envolvidas. Mas nos dois quadrantes, né, tanto em large account quanto em mid-market, aparecemos com esse destaque e validados aí por uma empresa reconhecida de pesquisas no nosso mercado. Olhando a solução, né, o novo ERP, ou o ERP de última geração, ele é uma solução realmente evoluída, né, quando a gente compara com o SAP ECC. Nós vemos de forma muito mais presente e marcante o aporte, né, da especificidade de indústrias. Então, são mais de 27 indústrias que estão embarcadas na solução, do ponto de vista de processos e melhores práticas. Soluções específicas por linha de negócio, né, como para a área de compras, para a área de engenharia, próprio engajamento digital com clientes, né, você tem várias soluções que antes funcionavam de maneira isolada, né, no cenário do ECC, hoje uma boa parte dessas soluções já tem funcionalidades embarcadas no SAP S/4HANA. Inteligência e automação, né, como ferramentas de produtividade, realmente aspectos de segurança e conformidade muito fortes, questões uma característica muito marcante é a da experiência do usuário, né? Aqui ela é muito diferente quando você compara o cenário do ECC e do S/4HANA, e é uma experiência de usuário baseada em produtividade, baseada em acesso a analíticos, né, embarcados em tempo real, a possibilidade de você operar esse ERP em qualquer dispositivo e com funcionalidades já avançadas, aí, preditivas e focadas em um assistente digital também embarcado. E é uma solução extensível. Ela é aberta, ela é extensível, você realmente consegue, né, tratar novas funcionalidades ou aplicativos, né, customizados de maneira bastante simples, aí, usando a camada de tecnologia para a extensibilidade do ambiente. E pensando em formatos de implementação, né, você pode, né, tanto aproveitar o S/4HANA em uma infraestrutura local ou em qualquer infraestrutura, né, seja uma nuvem privada que você contrata localmente, seja sua infraestrutura física, ou no modelo cloud SAP. E aí a gente tem escutado já aí há um pouco mais de um ano a nova oferta da SAP do ponto de vista de contrato, um contrato unificado, onde você tem, né, o ERP, o S/4HANA, você tem hyperscalers globais que podem entregar essa infraestrutura em nuvem, e a SAP entregando, né, em um único contrato também uma camada de suporte para esse ambiente. Então, são os vários modelos possíveis aí de implementação do S/4HANA. Pessoal, olhando um pouco mais o papel da consultoria, né? Após essa jornada inicial de validação técnica, né, com a SAP, com o trabalho direcionado da SAP e aquele relatório, né, de avaliação final, nós precisamos avaliar o cenário de cada uma das empresas pensando em que abordagem de projeto, de migração ou de implementação nós vamos conduzir ou evoluir, né, nas recomendações que vieram dos relatórios e da análise gerada ali pela SAP. Mas do ponto de vista de opções, nós temos 3 grandes opções, tá?
Nós podemos seguir esse processo com uma nova implementação, ou como o pessoal chama aí, um projeto Greenfield, né? E aqui a principal característica dessa abordagem é você iniciar reformulando, né, seus processos, aderindo às melhores práticas embarcadas, talvez voltar a funcionalidades padrão, né? A gente historicamente, numa implantação de ECC, é muito comum a gente ver cenários onde muitos desenvolvimentos foram feitos para atender alguns gaps de funcionalidades ou de processos específicos de negócio das empresas, mas hoje o S/4HANA traz uma visão de processos embarcados, de melhores práticas embarcadas, que muito provavelmente viabilizem esse processo de transição ao standard, de transição a funcionalidades padrão. Esse é um projeto, né, que principalmente a consultoria atua. A NTT Data tem vários casos aí de implementação Greenfield em vários clientes. Um outro cenário, né, é a conversão de sistemas, aí pensando no modelo de projeto que é comumente chamado de Brownfield. Ela é uma opção relativamente mais rápida, né, e é focada na conversão de qualquer versão do SAP ECC, 6, né, ou em qualquer HP dessa versão, em cima de qualquer banco de dados também, e preservando, principalmente, a principal característica dessa abordagem é a preservação da configuração já existente no ECC. E a carga dos dados históricos. E aqui a gente conta com uma parceria local de uma empresa que também é muito reconhecida, né, pela tecnologia que trouxe e pela velocidade dos projetos de migração, que é a Mignal, que atua conosco em regime de parceria, ou num projeto, né, mais standard, de uma conversão focada aí na atividade da própria consultoria junto com vocês. Tá? Um último cenário que está ligado principalmente a empresas, né, que tem uma base de dados maior, mais complexa, um cenário aí normalmente com base de dados com vários tera de tamanho, ou complexidade de operações, né, em vários países, e a necessidade de implementar essa conversão de maneira faseada, é a abordagem que trata da transição seletiva de dados. E aqui, sim, você tem um projeto muito mais recortado ou personalizado, né, e balanceando a necessidade de conversão do sistema, um recorte da base de dados, às vezes a segregação seletiva, né, da estrutura organizacional a ser migrada, e ainda assim focando na possibilidade de adaptar processos específicos em uma única etapa. Tá? E para esse cenário, né, de recorte ou seleção de dados específicos, né, nós contamos com uma ferramenta, né, parceira do grupo NTT, que é a Natuvion, e os próprios serviços da SAP, né, a SLT, que já são conhecidos também aí das empresas brasileiras, e já fizemos alguns processos e projetos com essa solução também. Pessoal, principais vantagens, né? E aqui resumindo só algumas, para provocação mesmo. No geral, o que é percebido após uma migração de ECC para S/4HANA? É realmente a aceleração e essa reinvenção de vários processos, né? Principalmente aí na área de finanças e controladoria, com novos relatórios, fechamento mensal acelerado, a área de compras, contando com workflows de aprovação flexíveis, né, muito mais rápidos de serem concluídos, com ferramentas portáveis, né, o pessoal usando seus smartphones aí para acelerar o processo de aprovação nessa frente, a frente de vendas, né, com muito mais acesso a informações, relatórios, a previsões preditivas já embarcadas no sistema, tecnologia, processamento em memória do banco de dados HANA, né, a facilitação da experiência do usuário, como eu já comentei, analíticos embarcados, o que facilita muito o acesso dos gestores à informação em tempo real, inteligência artificial, a plataforma aberta e notado aumento de produtividade dos usuários. Né? Essas são algumas das alavancas, pensando em processos, e elas se unem às alavancas financeiras, né, que a Rafaela comentou há pouco, que fazem parte do estudo de VLM que a SAP também vai entregar.
Pessoal, hoje nós somos a consultoria que tem mais projetos de SAP S/4HANA implementados aqui no Brasil. São mais de 25 projetos hoje, né, implementados. Temos os nomes de alguns clientes aqui, onde já finalizamos esse projeto. Essa jornada começou lá em 2015 para vários deles, né? Deixo aqui os nomes muito mais como referência, e a maior parte dos que estão aqui são projetos Greenfield, alguns Brownfield, algumas conversões Brownfield, que vamos sumarizar ali mais para frente. E aqui mais alguns desses nomes, né, dos nossos clientes, alguns projetos premiados, a Lebes, a SLC, projeto do Grupo Boticário, que tem uma estrutura, né, muito complexa ali e começou há praticamente 2 anos atrás, o início da implementação do S/4HANA por um novo negócio no grupo, uma implementação Greenfield também, na Beleza na Web, Sika, Petlove, Magnum Tires também, um projeto bastante desafiador, que focou bastante em digital commerce, e os últimos que estão em andamento aí, Banestes, a Intelbras e a CLI. Bom, os que são puramente de Evolution, ou os projetos aí, né, focados ali, como eu comentei, na abordagem Brownfield, a Ajinomoto, a iFood, a IMC, o Flamengo, né, a Robinson Crusoe, a Matos Filho, JTI, aqui no Sul, a Rede Sara, Sika, Data e Chromex, numa visão rápida aí dos principais logos e clientes que fizeram as conversões Brownfield. E era isso que eu gostaria de apresentar, reforçando, né, a disponibilidade dos nossos arquitetos, especialistas. Hoje está aqui conosco também o Rodrigo Krieger, que é um arquiteto líder nessa frente, né, de tecnologia, da adoção de novas tecnologias. Ele vai nos apoiar na sequência com questões e dúvidas que porventura vocês tenham. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas no chat. Eu acho que agora, oficialmente, a gente abre o espaço para conversarmos um pouquinho sobre as questões que possam ter surgido das duas apresentações. André, por favor, fique à Exato, vontade Rodrigo. aí para liderar o Q&A. Tranquilo. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria convidar todos os nossos especialistas, o Krieger, inclusive os outros Sales Directors que estão aí disponíveis para responder a pergunta, para a gente fazer uma rodada aqui, uma conversa. A gente teve uma excelente explicação, tanto do lado da SAP quanto do nosso lado, então, é só um minuto que tem o pessoal que está tendo um probleminha com o vídeo, rapidinho. Eu acho que está todo mundo liberado. Eu só queria trazer como primeiro, a gente teve um questionamento pela apresentação da Rafaela estar em inglês, mas só para esclarecer e reforçar, os materiais, né, Rafaela, se você quiser complementar, eles são em várias línguas, né, por uma escolha de estar em inglês, mas eles têm outras linguagens por ser um programa global. Então eu vou deixar a Rafaela dar mais detalhes. Exatamente, André. Assim, o material ele vai estar em inglês, ele é um engajamento global, porém as apresentações para os clientes do Brasil são feitas em português. A gente tem esse mesmo engajamento acontecendo em outras regiões, em outras línguas, porém o material ele é padrão em inglês, no caso, né? Seria isso. Sim, só para reforçar. Pessoal, a gente teve uma pergunta do Paulo Venturini. Ele pergunta qual é o tempo estimado para a implementação de um projeto Green e Brownfield. Acho que o Krieger está conosco. Você quer comentar um pouquinho, Krieger, das experiências nos projetos de implementação e de conversão? Sim, posso comentar. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, falando um pouco mais tecnicamente, a conversão Brownfield, ela essencialmente pega a instalação atual do RP, do ECC, e parte direto para a conversão do S4, tá? Existe um programa por trás disso, existem pré-requisitos, existe um processo que roda por tudo isso para garantir uma conversão plena, né, e sem disrupção, mas essencialmente é pegar a instalação atual do ECC e convertê-la em S4, com as mesmas configurações, praticamente as mesmas funcionalidades, né, o S4 tem novas que
algumas inclusive são mandatórias no S4, que inclusive melhoram o processo, né? E dados transacionais, dados mestres, tudo fica aí igual numa conversão brownfield. É o modelo mais simples e mais rápido de conversão, tá? O modelo Green, ele é uma reimplementação de verdade. É instalado na Greenfield é instalado uma nova, é feita uma nova instalação de S4, via de regra na última versão do SAP, né? É feito um projeto de desenho de processos, usando a metodologia Activate, usando os scope items das melhores práticas de indústrias que são disponibilizados pela SAP, é feito um desenho de solução, depois configuração, testes e assim por diante. É um projeto de implementação do zero mesmo, né? Envolve carga de dados, assim por diante. Via de regra, o que delimita uma escolha entre a conversão brown e a conversão green? Depende muito do quanto a solução atual está atendendo, né? Se é uma solução que atende bem, tem bons pré-requisitos, né? Não é uma solução tão antiga ou que tenha tantos requisitos para ir para S4, né? Via de regra, a conversão brown deve atender. A Green geralmente vem acompanhado de mais movimentos, por exemplo, redesenho de processos, back to standard, move to cloud, soluções muito complexas ou que tenham um volume de dados muito grande, aí pode fazer sentido discutir uma conversão Green, tá? Legal. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, nosso Q&A está aberto, nosso chat está aberto. Vou jogar uma pergunta para o César e para a Rafaela. A gente viu que os dois principais pré-requisitos para fazer parte do Evolution Program é estar com o SAP ECC e com o suporte ativo, certo? Mas existem alguns outros pontos, alguns outros requisitos que o cliente pode ter que podem facilitar a evolução para o S/4HANA? Desculpa, César, não sei se tu quer responder essa. Não, acredito assim, para o S/4HANA, bom, para o engajamento em si, na verdade, que a gente estava falando dos pré-requisitos, né, é que tenha um suporte válido, então não tem custo adicional, como eu comentei, isso eu acho que é um ponto bem interessante até de ser reforçado, e pré-requisito seria mais em relação mesmo ao engajamento, né? Tem essa questão do readiness check, do process discovery, que precisam ser implementadas notas, então essa é uma questão que precisa ter o suporte válido com a SAP, né? Senão não tem como a gente utilizar essas ferramentas durante o engajamento, mas seria, na verdade, esses são os maiores pontos, né? E claro, como ainda que o engajamento ele é uma questão de pré-projeto, ainda antes de iniciar uma transição para o S4, a gente ainda não vai estar rodando o S4 e vai estar com o sistema ECC SAP, né? Esses seriam os principais pré-requisitos. Não sei, César, teria mais algum ponto que tu gostaria de Não, complementar? acho que é esse ponto mesmo, Rafa. E só para dizer para todas as pessoas, todos os nossos parceiros e clientes que estão aqui conosco, esse plano de engajamento que a gente entrega pelo Customer Evolution Kit, ele é específico de vocês, pro landscape de vocês. Então, o plano de engajamento que nós fizemos para o cliente A é específico para ele. Não vai ser um copy-paste para o cliente B que se engajar com esse Customer Evolution Kit. E por quê? Justamente pelo que a Rafa acabou de comentar. O plano de engajamento que a gente vai elaborar em conjunto com a NTT para vocês vai ser com base em dados coletados no ambiente de vocês. Então, essas notas de pré-requisito que a gente está comentando são notas que vão capturar informações do ambiente atual de vocês, do landscape de vocês e que, obviamente, é específico de vocês. E isso vai ser usado para construir os relatórios e o plano de transição do ECC para o S/4HANA.
Então, entendam que esse plano de transição, ele é bem específico para o business de vocês, para o negócio de vocês, é o que a gente chama de tailor-made, é bem pontual para o negócio de vocês. E por isso que precisa do suporte ativo, por isso que precisa da coleta de informações, dos pré-requisitos de coleta de informações do ambiente de vocês, tá bom? Só esse complemento aí. Obrigado, Perfeito, César. César. Obrigado, Rafaela. Até Pode só queria complementar. até comentar uma questão que eu falei quanto ao material ser todo em inglês, por ser global, mas, claro, são apresentações, né? Mas a maior parte do que a gente utiliza são relatórios específicos de vocês, como o César está falando. Então, obviamente, nessa parte não vai ser algo padrão global, né? Claro, os próprios relatórios estão em inglês, mas a língua é em português, só para complementar. Legal. Agora eu vou fazer umas para os... Até, se me permite só, André, acabei de ver Claro, uma à questão vontade. colocada no chat aqui sobre questão de robô. Eu acho que esse ponto é interessante, porque está muito em voga hoje em dia a gente falar de machine learning, inteligência artificial, robotização. Eu não sei se a questão foi exatamente essa, mas se não for, eu peço até para que a pessoa que colocou esse ponto no chat complemente. Mas eu queria dizer o seguinte, o S4HANA, ele já vem de forma nativa, preparado para essas novas mecânicas, para essas novas questões, para essa questão de inteligência artificial, robotização. Então, tenham também essa alavanca de valor quando a gente pensa numa transição do ECC para o S4HANA. E isso é explorado no relatório que a Rafa comentou do Process Discovery. Então, tenham também isso em mente. O Process Discovery vai servir para analisar os processos atual de vocês, os processos que vocês rodam hoje no ECC, versus como seria esse processo no S4HANA, fazendo inclusive uso dessas novas tecnologias de machine learning, inteligência artificial, robotização, módulos que foram repensados e replanejados e reprogramados no S4HANA. Então, toda essa questão de inovação tecnológica também é abordado no relatório do Process Discovery, que, by the way, Rafa, se você me permite, é a parte que eu mais gosto de todo o delivery, porque ali a gente fala de business, fala de negócio, fala de alavanca de valores. Então, a gente vai poder analisar, por exemplo, o processo financeiro e identificar quais são as alavancas de valores, quais são as melhorias de processo do departamento financeiro, por exemplo, com base no output desse relatório do Process Discovery, inclusive fazendo parte esses temas de robotização, oportunidades de automação de uma determinada etapa de um processo. Então, tudo isso é identificado no relatório de Process Discovery. Obrigado pela pergunta aí, a pessoa que colocou isso no chat. Exato, Acho que esse é um mito importante. uma ótima pergunta. Inclusive, esse relatório Process Discovery, ele tem duas versões, né? Ele tem uma versão em PDF, que quando vocês solicitam para a SAP, precisam recebê-la por e-mail e talvez até achar que é um relatório bastante extenso, ele pode ter mais de 200 páginas, mas a forma que a gente navega e explica para vocês como ele funciona durante a apresentação é bem tranquila, não é sentar e ler um relatório de 200 páginas. E ele tem a versão online dele, que a gente chama de Spotlight, e nessa versão online traz gráficos que a gente apresenta essa questão de customização e a questão de automação. Então, como vocês podem, esse gráfico mostra, né, por exemplo, quanto que os usuários estão utilizando de certas transações e o quanto que essas transações têm possibilidade de aumento de automação nelas. Então, é bem interessante. Realmente, como eu falei, e o César comentou agora também, é uma base para o nosso engajamento, esse relatório. E aí, também complementando, e de novo, agradecendo mais uma questão que colocaram no chat sobre ROI para o projeto. Esse ponto que a Rafa acabou de comentar, que a gente identifica a melhoria de processo. Aí lembra lá do engajamento da Rafa, que o Process Discovery, ele alimenta outros dois relatórios, o Value Map e o Value Case, né, Rafa? Eu estou falando os nomes errados ou não? Acho que... Mas o importante que eu quero dizer é o Value Case, porque ali no Value Case a gente consegue quantificar monetariamente o potencial que essa melhoria identificada pode trazer para o negócio, para o processo, para o projeto.
Então, é importante que a gente identifique a melhoria e tangibiliza, coloca cifrão nessa oportunidade de melhoria. Isso é feito em conjunto, como a Rafa comentou, são relações, são reuniões de trabalho em conjunto com vocês, que a gente vai poder abrir esses dados, abrir esses números e até, né, Rafa, eventualmente ajustar esses valores, essas oportunidades. Mas a pergunta específica do chat ali é identificação de ROI para projeto, e a resposta é sim. A gente consegue trazer esse potencial econômico, esse potencial de benefício. Então, tenham em mente, pessoal, que a gente vai estar construindo aqui a 6 mãos, né, NTT, SAP e vocês, um business case. A gente vai conseguir contabilizar, quantificar um business case de melhoria de processos. Legal. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, César. Rodrigo, eu queria chamar uma pergunta para você. A gente viu que grandes players já apostaram, né? Apostaram assim de uma forma muito positiva nessa evolução para o S/4HANA com a NTT, grandes empresas, né? Como a Cruzoé, a Matos Filho, ou Flamengo. Então, eu queria que você destacasse alguns pontos que a NTT tem que chamaram a atenção desses players que fizeram eles escolherem a NTT para fazer essa evolução e agora também podem ter essa visão para essa parceria que nós temos com a SAP no Evolution Program. Legal, perfeito, André. Bom, como eu mostrei no início da minha apresentação, a NTT Data é reconhecida como uma empresa de excelência em implementações de S/4HANA. Desde o início da disponibilidade dessa tecnologia aqui no Brasil, né, o nosso processo de consulting ou de aconselhamento já começou a indicar para essas empresas os benefícios reais que eles trariam para o seu negócio com a adoção dessas novas tecnologias. Então, esse trabalho inicial, que hoje está sendo acelerado no Customer Evolution Program, junto com a SAP, era algo que já estava na nossa prática, né? Então, a etapa inicial de aconselhamento, de validação e de consultoria específica, né, na avaliação dos cenários de processo de negócio, tentando identificar realmente as alavancas financeiras e demonstrar, ajudar os clientes a demonstrarem, né, e fazerem a justificativa dos projetos, foi crítico para esse engajamento. E, além disso, o início de casos de referência, ou a disponibilidade de clientes, né, que poderiam atuar como clientes de referência nesses projetos, desmistificando, muitas vezes, a complexidade da transição, tá, André? Então, eu diria que esses foram pontos aí fundamentais. Nós vemos, né, um mercado um pouco hesitante, muitas vezes, ou as empresas hesitantes com a condução de um projeto de transição, talvez vejam como muito complexo, ou muitas vezes não conseguem justificar os ganhos e os benefícios. Então, essa realmente é uma fase crítica da defesa e do início desse engajamento. E a questão, né, de saírem de um ERP, a gente tem a questão de tempo e prazo e suporte, manutenção aí também envolvida, mas a gente tem percebido que os clientes que mudam ou que já passaram pelo processo de mudança, colocaram essa questão em um segundo plano, né? A descontinuidade da manutenção, muitas vezes na versão do ERP ECC que eles têm, ela é um aspecto crítico, mas isso deixou de ser o principal argumento de decisão, né? O foco foi realmente nos benefícios, nas alavancas de valor, no aumento de produtividade e na adoção de novas tecnologias que, em muitos dos casos, possibilitaram a viabilização de novos modelos de negócio, né? Aumento de receita e novos modelos de negócio para os clientes que estão super demandados aí por um cenário desafiador do ponto de vista de contexto econômico, muitas vezes. Mas, numa resposta bem simples e rápida, eu diria que esses foram os principais pontos aí desse processo em cada um dos clientes que a gente mostrou ali naquela relação, André. Legal. Bom, pessoal, fiquem à vontade para dar as suas mensagens finais. A gente está chegando aí ao nosso horário. Então, César, Rafaela, Krieger e Rodrigo, fiquem à vontade aí. Legal, eu vou aproveitar então para agradecer mais uma vez a presença de todos. Contem com nossos especialistas, contem com nossa equipe para apoiá-los nesse processo. O engajamento em conjunto com a SAP, ele vai acelerar em muito, né, as atividades que vocês precisam conduzir para formatar, vamos dizer assim, essa jornada e defender essa jornada dentro das suas organizações.
Então, contem conosco, estamos aí à disposição, todos os AEs, os executivos de vendas estão já preparados para apoiá-los e têm o caminho claro de como direcionar a inscrição de vocês no programa. Então, César. Antes de passar ali a palavra final para a Rafa, gostaria de agradecer mais uma vez aí o webinar e a organização de vocês. É muito importante essa parceria da SAP com todo o seu ecossistema. Então, mais uma vez, agradecendo em nome da SAP essa oportunidade de estar aqui e compartilhando esse material com todos os clientes que estão aqui nos acompanhando até esse momento, né? Lembrar vocês, mais uma vez, o que a Rafa já comentou, é um serviço global da SAP, que chama-se Custom Evolution Kit, e esse serviço não tem custo adicional. Então, realmente, eu peço para que vocês avaliem, para que vocês se inscrevam. O material vai ser compartilhado, né, André, com todos, né? Então, todo mundo vai receber os links da apresentação da Rafa. Se vocês já quiserem ir trabalhando nos pré-requisitos, que são apenas 2, então lembrando o pré-requisito, 2 técnicos, né? O pré-requisito de executar as notas no teu ambiente de produção do Process Discover e do Readiness Check. Esses pré-requisitos é justamente para que a gente entenda o ambiente de vocês, como a gente já conversou aqui com vocês, né? Então, se inscrevam nesse programa para que a gente possa colocar vocês aqui no nosso timeline que nós temos de um time de delivery, de um time de entrega, e recebam esse engajamento que a gente vai fazer junto com vocês. No mínimo, pessoal, isso serve muito para entender, para aprender, para learning, para education, para tirar dúvidas de vocês. Então, utilize esse engajamento com essa vertente também. Às vezes você pode pensar assim, pô, mas eu não estou pensando ainda em migrar de projeto. Tudo bem, usa esse engajamento até para entender o seu landscape, para ver o quanto pronto você está para isso, para que você possa ir preparando esse caminho. Então, utilize esse engajamento também com esse mote, tá? Um mote de aprender, um mote de transformar, um mote de trazer o teu time de negócio para conhecer o S/4HANA, para pilotar o S/4HANA dentro daquela sessão de Sim Game que a Rafa comentou. Então, aproveitem esse engajamento, pessoal. Como eu disse mais uma vez, em português, o delivery feito em português, sem custo adicional. Nosso único pedido é a execução dos pré-requisitos e a inscrição no programa, como está descrito ali no link que o pessoal já mostrou e que vai ser encaminhado para todos. Mais uma vez, obrigado NTT, obrigado parceiros, ficamos à disposição. Rafa? Eu também agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição no caso de dúvidas, podem entrar em contato com a gente. Como o César já comentou, realmente é um engajamento que vai trazer muitos benefícios para quem está buscando aí nessa fase inicial entender o valor do S/4HANA, não somente migrar para um novo sistema, mas todo o benefício que existe, né, junto com essa migração. E a gente tem recebido feedbacks muito bons dos clientes que já participaram, inclusive a gente já teve, considerando de uma forma global, mais de 260 entregas, então é um engajamento que ele já está né, bem maduro, e enfim, fico à disposição para qualquer esclarecimento que precisar, estamos aqui. Muito obrigada. Bom, pessoal, é isso. Agradecemos demais a presença de todos vocês aqui no nosso webinar. Então, novamente, em nome da NTT Data e da SAP, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. A gente espera realmente que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo para a tomada de decisão, né, nessa evolução para o S/4HANA. Reforçando só o que o Rodrigo disse, os nossos executivos de contas estão preparados para qualquer tipo de questionamento, conversa e reunião que vocês queiram marcar. Fiquem à vontade para entrar em contato com eles. E é isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.